paz do Senhor Jesus, eu sou o irmão Fábio e hoje nós vamos estar falando um pouquinho da lição de número 9. Essa lição vem falar sobre o ministério do pastor. Irmãos e irmãs, muito tem se tido atualmente modelos de alguns pastores que, infelizmente, erradamente, se comparam com aquela ascensão não espiritual, mas aquela ascensão empresarial. Outros modelos, por exemplo, de cunho psicológico, com conselhos, como se fosse um livro de autoajuda, mas a função do pastor, o objetivo do pastor e a razão de Deus ter instituído o pastor é muito mais profunda, de uma importância muito maior do que simplesmente a esfera empresarial ou psicológica. O pastor, como nós podemos entender, é aquele que vem apacentar, aquele que vem reunir, aquele que vem conduzir. E ainda no nosso título da lição fala o ministério do pastor. Então o que vem ser ministério? O ministério é o mesmo que servir. Ministério, a tradução significa servir. De igual forma também, procurei saber, lá no Japão eles falam samurai e a tradução também significa servir. Então, ministério é aquela pessoa que se capacita, que estuda, que dá o seu tempo para poder servir. E pastor é aquela pessoa que vem para apacentar. Então, de uma maneira bem simples, é aquela pessoa que se capacita para servir e apacentar o povo de Deus. O nosso texto áureo vem falar o seguinte: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, interessante nesse primeiro tópico aqui é que ele já fala, ele chama a autoridade para ele mesmo, ele fala: eu sou o bom pastor. Ele toma essa responsabilidade. O sumo pastor, conforme nós vamos ver aqui, ele vai estar deixando bem claro já: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelo seu rebanho, e nós vamos ver isso daqui de uma maneira mais detida no transcorrer da nossa lição. Já a verdade prática fala o seguinte: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Irmãos, ainda nessa introdução, mas é de muita importância, de suma importância, de extrema importância, já deixar essa divisão aqui bem entendível. O modelo é Jesus Cristo. Ele sim é o modelo, é os passos que nós temos que seguir. Então, de antemão, o pastor que recebeu essa incumbência aqui, recebeu essa missão, ele tem que ter, de certa forma, um cheiro de Cristo, ele tem que exalar a presença de Cristo. Muitos podem pensar que o pastor ele precisa ser aquela pessoa que tem uma boa eloquência, é aquela pessoa carismática, mas não, o pastor ele tem que ser aquela pessoa que simplesmente e essencialmente conduz o povo, conduz as ovelhas para o alto, para o sublime Criador. Aleluia, glórias a Deus. Prosseguindo aqui, nós temos a leitura bíblica em classe, que eu vou estar lendo, conforme está escrito aqui, João 10, 11, 14, Tito 1, 7 e 11 e 1 Pedro 5, 2 e 4. Assim diz a palavra do Senhor: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Tito 1. Porque convém que o bispo, e aqui fazendo parênteses, bispo em alguns momentos é chamado de tanto pastor, ancião ou como presbítero, ele seja irrepreensível, como dispenseiro da graça de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade,
amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. 1 Pedro 5. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem contendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Glórias a Deus. Irmãos, na nossa introdução, como nós podemos ver aqui, já vem falando, e a palavra de Deus, ela por si só, logicamente que é necessário interpretar muitas coisas, mas a palavra de Deus, como já fala, ela é viva e eficaz. Muitas pessoas pensam o seguinte: é sinônimo de uma prosperidade do pastor quando a igreja ela está cheia. Mas Jesus ele já deixou em algumas passagens que não necessariamente quando está em multidões, aquelas multidões estão com o coração voltado para Cristo. Temos vários exemplos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E de uma maneira geral, na atualidade, temos movimentos que algumas igrejas estão crescendo, mas fica a questão: será que essas igrejas também estão crescendo no conhecimento, na edificação da palavra de Deus? Ou será que esse crescimento, logicamente que nós não podemos generalizar, mas esse crescimento desse pastor, ele está ali simplesmente, conforme foi falado aqui, por torpe ganância, querendo ter uma fama, querendo ter uma ascensão na sociedade? Será que esse pastor, verdadeiramente, ele está concentrado, ele está atento e ele está com a finalidade mesmo de ganhar almas, cuidar de ovelhas, saquear o inferno e povoar o céu? Então essas reflexões nós temos que sempre ter em mente, porque o filtro de uma igreja é a palavra de Deus. Bem sabemos que estamos falando com a maioria aqui de pessoas que já são cristãs, e a maioria, a princípio aí já tem uma experiência com Deus, mas conforme nós vimos em outras lições, o discernimento espiritual é muito importante. A palavra de Deus já deixa bem claro: porque o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, o filtro para você saber se um pastor ele está mesmo focado ali nas ovelhas é a palavra de Deus. E nós vamos estar transcorrendo isso daqui posteriormente. Agora, é importante também tratar que é uma investida de Satanás colocar a exceção como regra. Temos pastores, temos obreiros, temos cristãos que realmente não dão testemunho, que realmente estão na igreja, mas não foram convertidos, estão convencidos ainda. Mas nós não podemos pegar a exceção e tornar como regra. Existem muitos pastores, muitos homens de Deus que pagam o preço por estar na liderança, pagam o preço com sacrifício, com suor, sofrendo afrontas, deixando muitas vezes de estar no seio da sua família para justamente se gastar pela obra do Senhor. Então, a exceção
nós temos que ter cuidado, porque não é a regra. Tem muitos homens tementes a Deus que, assim como foi no passado, porque Deus sempre colocou líderes para que o povo pudesse seguir. Então nós não podemos pegar uma exceção e colocar como regra. Então nós temos que ter muito massificado, muito bem entendido isso. No tópico 1 vem falar Jesus, o sumo sacerdote. Irmãos, eu vou estar lendo aqui, depois a gente vai tecer alguns comentários. Eu trouxe aqui algumas referências bíblicas, até que não está com a revista. A propósito, se alguém não tiver com a revista, se puder também pegar para poder estar acompanhando a aula, vai ser muito bom. No tópico 1, Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Glórias a Deus por isso ter acontecido e nós estarmos envolvidos nesse plano. Uma coisa que eu destaquei aqui, que é muito interessante, é o caráter a qualidade de humildade. A palavra de Deus já fala que a soberba precede a ruína. Então, um pastor, uma das características que ele vai ter, que ele vai copiar essa característica do supremo pastor, é justamente a humildade. E outro caráter que sempre vai ter, outra característica sempre vai ter, vai ser a questão de servir. Vai ser aquela pessoa que vai estar pronta a servir o reino de Deus. Muitas pessoas, querem ter o cargo, mas não querem ter o encargo. Querem estar numa liderança, mas não querem pagar o preço dessa liderança. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala, com alegria eu me deixarei gastar pelo evangelho de Deus. Então pode ter certeza, o pastor, ele tem essa característica. Em se tratando de supremo pastor, aqui nesse tópico 1, no subtópico, é interessante. Muitas vezes a gente dá uma resposta a uma pessoa que nos fez bem. Muitas vezes a gente chega para uma pessoa que nos fez algum agrado, que nos deu um presente, uma pessoa que tem algo a oferecer para nós, e a gente trata ela bem. Mas olha o supremo pastor, o que ele fez. Ele deu a vida por quem nem acreditava nele. Ele deu a vida pelos aqueles religiosos, que estavam mais preocupados com o cargo do que realmente entender que em Isaías já falava do nosso Jesus. Então, de certa forma, ter que baixar a guarda e reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador, que é o supremo pastor, ele já achava que isso ia implicar em perder alguma coisa, quando na verdade eles iriam ganhar salvação, ganhar a vida eterna no céu. Então, irmãos, o reino de Deus muitas vezes é contraditório com as coisas do mundo. No mundo, nós temos aquela referência de um homem, uma mulher de Deus, aquela mulher de salto alto, impecável, que está numa caminhonete, é uma mulher de negócios, é aquele homem também, tanto a mulher quanto o homem, de uma boa aparência, é aquela pessoa, na maioria das vezes, próspera, prosperidade não, rica, porque há diferença de prosperidade para a riqueza, aquela pessoa rica de influência, de fama. Mas aqui muitas pessoas, a palavra de Deus vem falar que muitas pessoas que estão aqui de uma maneira grandiosa neste mundo, diante de Deus é pequena. E a palavra de Deus também vem dizer
que muitas pessoas que são pequenos ao meio secular, mas diante de Deus é muito grande. Então qual que você escolhe? Ser grande aqui, mas estar longe de Deus, ou ser grande diante de Deus? A gente sendo grande diante de Deus, a gente vai entender que nós somos pequenos, que nós somos dependentes dele. Então é importante, né? Porque logo também veio na minha cabeça, não tem nada a ver, irmãos, não tem nada a ver a igreja do Senhor, a pessoa ter condições financeiras, não tem nada a ver, isso não é pecado de maneira nenhuma. Deus é o dono do ouro e da prata, mas para o meio secular, aquela pessoa, ela só está tendo sucesso se ela tiver fama, dinheiro e poder. Então temos que nos atentar para isso. As coisas de Deus são loucuras para o mundo. Prosseguindo aqui, no segundo subtópico, o pastor conhece as suas ovelhas. Irmãos, não adianta. Você pode esconder para o pastor aqui terreno, você pode esconder para a sua família, você pode esconder para o seu serviço, mas o sumo pastor, ele te conhece. A palavra de Deus vai falar que ele tem olhos como chama de fogo, onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. É interessante que tem pessoas que simplesmente acham que pode acobertar alguma coisa de Deus. Então nós temos exemplos que, infelizmente, surgem alguns escândalos aí que passam anos e anos e anos e anos, aí depois acaba descobrindo e essa pessoa escondeu durante anos. Aí eu pergunto, se Deus levasse essa pessoa, ela teria que prestar conta com o Supremo Pastor, com Jesus, que ele veio, né, como réu, hoje ele está como advogado, e ele vai vir como juiz para julgar todos nós. Então, irmãos, não adianta esconder as coisas de Deus. Ele sabe, ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Aí uma pergunta que eu faço para a nossa reflexão: ok, o pastor aqui ele tem que ter o cheiro de Cristo, mas a ovelha, ela não tem que ter o cheiro de Cristo? Ela não tem que ter o cheiro também do pastor? Isso vem falar sobre intimidade, vem falar sobre união. Então nós temos que estar no mesmo caminho, remando para a mesma direção, porque nós estamos no mesmo barco. Aqui a palavra de Deus fala, né, conforme nós lemos aqui na leitura bíblica, falatórios, que a palavra chega a falar que tem que tapar a boca, causando dissensões e principalmente da circuncisão. O que vem falar isso? Daquelas pessoas que vem trazer para nós aqui, daquelas pessoas que estão no plano, que conhecem a palavra. Então que não sejamos pessoas que temos religiosidade, que não sejamos assim aquela pessoa religiosa, porque quem matou Jesus foram os principais religiosos da época, mas que nós tenhamos sim um coração de ovelha. Se nós formos olharmos a ovelha, né, ela não tem uma visão muito acurada, não tem uma visão, por exemplo, igual da águia, mas ela tem mais desenvolvido um pouco a questão da audição. Então que possamos ouvir o que o Supremo Pastor fala conosco através da nossa palavra. Importante falar aqui, irmãos, que a palavra é o filtro, é o nosso alicerce. Louvar é muito bom, profecias, revelações é muito bom, mas isso tudo tem que ser um complemento da palavra de Deus, do manual que o nosso Pai, o nosso pastor, deixou para nós. Prosseguindo aqui para o tópico 3, do 1, vai falar: o pastor dá a vida pelas ovelhas. Então olha só, Paulo, né, ele fala: eu me alegrarei em me engastar pelo evangelho, pelo reino de Deus. Então o pastor aqui ele vai sofrer, né, decepções, quebra de alianças, rebeliões, mas tudo isso ele vai sim sentir,
mas ele vai fazer a obra de Deus com alegria, porque ele sabe, conforme li aqui no último de 1 Pedro 5, porque ele almeja a incorruptível coroa da glória. Então ele sabe que ele está no lucro, porque ele vai receber a recompensa do Supremo Pastor. As características do verdadeiro pastor: um caráter íntegro. Muitas pessoas confundem a questão de uma pessoa ser carismático e a questão do caráter. Irmãos, carismático é aquela pessoa alegre, aquela pessoa boa de comunicação, mas imaginemos uma pessoa ímpia. Existem pessoas que são carismáticas? Lógico que existe. Uma pessoa que você vai conversar com aquela pessoa ali com 2, 3 minutos, aquela pessoa ali chama a sua atenção. Mas a palavra de Deus fala que pelos frutos conhecereis a árvore. Então muitas vezes essa pessoa é carismática, mas logicamente, como nós sabemos, se ela não estiver alicerçada na palavra de Deus, ela vai ter atitudes que não concordam com a palavra de Deus. Então podemos ser carismáticos, mas sobretudo isso nós temos que ter um caráter cristão. O caráter cristão é aquele que ele é até transformado, porque a pessoa que roubava, ela não rouba mais, a pessoa que furtava não furta mais, que prostituía, que adulterava, ela é moldado, sim, ela é moldado pela palavra de Deus. Então ela tem que mudar o caráter dela. Ah, irmão Fábio, mas todos nós somos pecadores. Sim, todos nós somos pecadores arrependidos que corremos do pecado. Quando nós sairmos dessa terra, que nós formos para um corpo incorruptível, não teremos mais pecados. Mas o pecado na vida da ovelha, na vida do cristão, tem que ser acidental. De repente estou passando, pisei. Não uma coisa já com dolo, não uma coisa programada. Então, tem que ter, irmãos, mudança de caráter. Irmão Fábio, mas você está sendo juiz, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Logicamente que para algumas pessoas é uma coisa instantânea e para alguns é um processo, porque outra estratégia de Satanás também é justamente criar um bloqueio para pessoas justamente nem vir na igreja. Ah, não, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estaria sendo hipócrita indo na igreja. Não, irmãos, é melhor você ser criança na igreja do que um adulto lá fora no mundo. Então a palavra de Deus fala: venha como está e não fique como está. No 2, vai falar exemplo para os fiéis e os infiéis. Eu vou ler aqui porque é muito importante também, e depois a gente vai falar alguns comentários que eu separei aqui. No tópico aqui 2, o exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2, 3 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, não deve ser espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso, avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Essas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada aos infiéis. Irmãos, nesse aqui subtópico, tem pessoas que não vão simplesmente parar um tempo para poder ler a palavra de Deus. A Bíblia dessa pessoa vai ser eu e você, e aqui logicamente está falando sobre a questão da liderança, mas vai ser essa Bíblia vai ser essa pessoa, vai ser as atitudes dessa pessoa. Então nós temos que fazer diferença. Importante é falar que não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, é justamente nos prostrarmos e entendermos e seguirmos o caminho desse supremo pastor. E assim como o apóstolo Paulo fala, sejais meus imitadores. O pastor também, aqui na terra,
ele também tem que puxar essa responsabilidade para ele também. Volto a falar, não é que ele é santo, mas ele tem que ter uma diferença comparado com as pessoas do mundo. E exemplo disso é o que está em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 vem falar o quê? Os frutos do Espírito Santo. Irmãos, eu volto a falar, nós somos pentecostais, nós gostamos mesmo, igual, né, o pessoal fala do reteté, mas o importante, o essencial é os frutos do Espírito Santo. E dos frutos do Espírito Santo eu não posso deixar de falar de pelo menos um dele, que vem falar sobre o amor. O amor, irmãos, o amor, igreja, é o termômetro do crente. Ele pode ser imperfeito, limitado, mas ele tem que ter amor. Ele tem que ser uma pessoa que expressa isso, não simplesmente por palavras mecânicas, não, Deus te abençoe, Jesus te ama, não, tem que vir do íntimo da alma. Exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, os ministros do Evangelho, em primeiro lugar, devem ser exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja, governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. É o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Portanto, todo o obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Irmãos, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Quer conhecer o pastor, quer conhecer o obreiro, quer conhecer o cristão, é saber como que ele é na sua casa. E algumas pessoas às vezes confundem, porque nós temos pessoas que são, falam mais mansos, tem pessoas que falam mais alto. Não, isso daí é questão de personalidade, não tem nada a ver. Você pode falar alto e ser uma pessoa educada. O que está falando aqui é o testemunho. Então, pelos frutos conhecerei a árvore. Então, como que pode ser um pastor e adulterar, roubar, furtar, está interessado apenas na lã da ovelha, que a gente vai tratar aqui no próximo tópico? Então essas não são características de um pastor. Mas eu volto a frisar, sem querer ser repetitivo, nós não podemos pegar a exceção e colocar como se fosse regra. A Bíblia fala, é necessário que venha um escândalo, mas ai de quem vem um escândalo. Então não podemos usar a exceção como se fosse a regra. Tem muitas pessoas que são mesmo temente a Deus, que dão a vida pela obra de Deus, que são como teve na antiguidade, como Moisés, Arão, Davi, o apóstolo Paulo no Novo Testamento, e o próprio Jesus, que por excelência, como nós falamos no primeiro tópico, que são líderes para justamente conduzir o povo. Aleluias. Passando agora para o tópico 3, e o nosso último tópico, vem falar sobre o ministério pastoral. O ministério pastoral. Primeiro, a missão do pastor. Qual que é a missão? Qual que é a incumbência? Qual que foi o mandamento que o pastor ele veio para que Deus constituiu? É muito fácil, porque a gente pode se ver como um exemplo mesmo, como tinha na antiguidade, do pastor de ovelhas. É apacentar, é servir, é se gastar pela obra de Deus. É aquela pessoa que muitas vezes vai deixar de estar no seu lar ali e vai ter que sair para ir fazer uma visita, que o casal está pronto a se separar por uma incompatibilidade de gênero ou coisas afins, e falar da palavra de Deus,
e exortar e edificar ali aquele casal, e depois ele vê aquele casal restaurado ali, sendo uma bênção na igreja e não sendo mais uma família desestruturada. Olha como que uma coisa puxa outra. Primeiro ministério é a família. Então eu vou ler porque também é muito importante, depois a gente vai tecer alguns comentários. Vem falando assim: a missão do pastor. O termo pastor no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um pastor é cuidar das ovelhas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías 40:11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente à sua demanda. Conforme nós lemos aqui, e eu quero chamar a atenção, Timóteo, 2 Timóteo também fala 4:2, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. O pastor, ele é aquela pessoa que maneja bem a palavra de Deus. Não é apenas um conselho de autoajuda, não é apenas uma orientação, não. É pegar como se fosse a palavra de Deus, né, de uma maneira positiva, pegar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, explicar e aplicar naquele caso ali, porque esse manual que Deus nos deu foi justamente para isso. E qual que é o manual que Deus nos deu? A palavra de Deus, é a palavra de Deus. Esse é o nosso manual. Então o pastor não é aquele, se ele estudar, fazer a faculdade de teologia, sim, logicamente que é bom, mas é aquele que tira um tempo, que lê a palavra de Deus e aplica nos casos que precisa na igreja. A palavra de Deus, como que é impressionante, né? Há mais de 2000 anos atrás, e serve para os dias atuais, encaixa como se fosse uma chave no cadeado. E em Hebreus fala também, 4:12, que ela é viva e eficaz. Irmãos, a palavra de Deus é viva. O que é uma coisa viva? É aquela coisa que está ali, pronta, viva, para ajudar a igreja do Senhor, para ajudar o cristão. Então tem pessoas que vão, conversam com outra pessoa, tal, não há nada de errado, irmãos. Tem pessoas que ficam querendo procurar conselhos que vão fazer com que ela faça aquilo que ela já quer, então geralmente até conta uma coisa de uma maneira que não é, para a pessoa tomar uma decisão, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E eu também separei aqui, em Salmo 119, fala, ela é lâmpada e luz para o nosso caminho, ou seja, farol baixo e farol alto. Ela é lâmpada, farol baixo, para você, quando você for pisar, você saber onde você está pisando. E ela é luz, farol alto, para você seguir a direção que você precisa. Então olha como que uma coisa puxa a outra. A luz viva para poder nos guiar, nós não tropeçarmos, nós sabermos aonde nós estamos indo. O segundo fala a missão polivalente. A missão polivalente vem tratar dos vários aspectos que a função, que esse cargo eclesiástico de pastor tem. E diz assim: a missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve ensinamento, o aconselhamento, a evangelizações, missões, bem como a pregação expositiva de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos disponíveis para toda a obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja. Irmãos, é muita coisa que o pastor faz, e se você for olhar numa empresa,
quando você tem uma demanda, isso eu digo para todos nós, podemos assessorarmos bem o pastor, porque olha só o exemplo que Jesus deu. Jesus, ele veio à terra, ele poderia simplesmente fazer o ministério dele sozinho, mas ele escolheu 12 para mostrar que ele, em união com esses 12, ele iria, multiplicar, ia fazer essa multiplicação no ministério dele. Então o pastor também precisa de ser bem assessorado. Então numa empresa, se você chegar e colocar simplesmente um problema, você já tem que ir com uma alternativa para poder auxiliar. Muitas vezes as pessoas querem só trazer o problema para o pastor, mas muitas vezes, infelizmente, a maioria não quer ajudar, só quer simplesmente pegar o piano, pegar o peso e jogar. E o que essa pessoa pode fazer para poder ajudar? Está vendo que precisa de alguma coisa no ministério, então vai lá e simplesmente joga pedra. Não, por que não dar uma alternativa? Por que não se colocar na brecha para poder ajudar? Se teve essa percepção, poderia tomar uma atitude para poder auxiliar, para poder ajudar o pastor. Agora o tópico 3 do item 3. Vamos ler aqui e já passar para a nossa conclusão. O cuidado com os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como um profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas, exploravam o rebanho e não a poupavam, não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas dispensassem. Irmãos, então olha só, essas características aqui que traz para nós são exemplos negativos. Então, primeiro que eu separei aqui, a si mesmo, aquela pessoa que só pensa no seu ventre, que simplesmente está ali com viés político, de fama, para ter poder, ou alguma coisa nesse sentido, e está longe de pensar na igreja do Senhor. Eles vão prestar conta disso tudo. E Ezequiel 34 fala: Filho do homem, profetiza, assim diz o Senhor, ai dos pastores que apacentam a si mesmo, ou seja, aquela pessoa que só está envolvida com o seu bem-querer, com o seu objetivo, está distante do que Jesus demonstrou para nós. Que explora o rebanho. Explorar, irmãos, não significa, digno é o obreiro do seu salário, não significa que o pastor não possa viver de uma ajuda da igreja de maneira nenhuma, não é isso. Mas aqui o que a gente está falando é o excesso, Eu vi uma reportagem que falava que um pastor tinha coleção de vários relógios, cada relógio valia mais de 25 mil. E muitas vezes o cristão ali está precisando de uma cesta básica na igreja e não precisa. Será que está tendo proporcionalidade nisso? Lógico que não, irmãos. Então, esse também ele vai ter que prestar conta com Deus. O que não tem amor, conforme nós falamos, o termômetro do cristão, do pastor, é ter amor. Amor não significa que você vai concordar com uma coisa errada, mas você vai falar aquilo com o objetivo daquela alma não ir para o inferno. O objetivo é justamente esse. A ovelha, eu estava vendo uma pregação que eu achei muito interessante, que contava lá que na antiguidade de Israel, quando uma ovelha, que a ovelha era muito sem obediência, ela pegava e muitas iam e caíam no precipício, pulava e caía no precipício. O que o pastor fazia? Quebrava lá a perna da ovelha para ela não cair. Mas que coisa horrível, machucar a perna lá da ovelha. Mas estava pensando o que? Depois da curva, para não cair o que? No precipício. Então, se for preciso, o pastor ele vai exortar, mas ele vai exortar com amor.
ele vai mexer na ferida ali, mas ele vai passar o óleo. Então, é importante que nós entendamos isso. O pastor, ele tem que ter sempre amor, tem que ter sempre esse fruto. E outra coisa que fala, que eu acabei de ler, é não dispensar as ovelhas. Imagine aquele pastor que esteja numa igreja e simplesmente causa tanto alvoroço que uma pessoa vai para o lado, outra pessoa vai para o outro. Não estou falando daquela pessoa que pecou e quer que passe a mão na cabeça dele, não. Não, essa pessoa tem que ser exortada e tudo. Mas está falando aqui aquela pessoa, aquele líder ali, que só fala contendas, que fala mal, etc. dos outros. Então isso daí são características que não pode ter. Então uma característica aqui que a gente pode ter de um pastor, né? Falando ao contrário, aquele que não pensa só nele, mas que ele pensa na igreja. O amor é isso. Se a gente ler lá, fala o amor, ele é sacrificial. O amor, ele é sacrificial. É você ter que aceitar certas coisas justamente pensando no objetivo, num alvo maior. É ouvir uma ofensa e dependendo não falar, é ouvir e entender que certas coisas estão acontecendo, mas orar e ter amor pelaquela alma. É o outro que é contrário, né? Que não explora o rebanho, mas sim, olha só, como a gente estava falando desde o começo, servir. O que é servir? O próprio Jesus deu o exemplo quando ele foi lavar os pés. Ele serviu. Quem não serve para servir, não serve para viver. Então, quer seguir os passos de Jesus? Quer saber se um pastor realmente ele é um pastor que está no centro da vontade de Deus? É aquele pastor que serve a igreja. E é aquele pastor que tem amor pela igreja. E é aquele pastor que mesmo na igreja, se tiver divisão, ele tenta pacificar e tenta sempre reunir o povo de Deus, não tirando partidarismo, porque nós vemos muito aqui, aí cai nessa questão aqui de explorar o rebanho. Nós falamos e nós temos que ser sinceros, tem algumas igrejas que se a pessoa for empresário, se a pessoa for famosa, o tratamento dela, o pastor, vai dar um tratamento para aquela pessoa. E se aquela pessoa vir a pé ou de bicicleta para a igreja, for uma pessoa humilde, não vai ter um tratamento. Então isso não é um pastor que está no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Na nossa conclusão, finalizando, eu vou ler aqui e depois vou tecer alguns comentários. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúne crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo ministerial pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Senhor e Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e apoiemos com amor e carinho. Então o pastor, ele tem o entendimento, conforme foi com Moisés, com Jetro lá, ele apacentava um rebanho que não era dele. Assim o pastor também tem esse discernimento, que ele está apacentando um rebanho que não é dele, e que ele sim, através da palavra, ele vai edificar a igreja, vai exortar, mas tudo com a finalidade de fazer com que nós vamos para um único caminho, que é a nossa Nova Jerusalém. Então o pastor, ele precisa também da nossa ajuda, porque é muito fácil lançar pedras, mas você vê que esse pastor lá, ele está, como diz no Salmo 128, né, que fala até da família, né, conforme nós falamos no ministério, se ele tem temor a Deus, e você tem discernimento espiritual que ele tem temor a Deus, você vai procurar ajudar o pastor, porque ajudando o pastor, você também vai estar fazendo a obra de Deus.
O chamado de pastor é um chamado que, estando no centro da vontade de Deus, é muito digno. Eu lembro uma vez que eu vi uma reportagem que um pastor muito renomado nos Estados Unidos, pegaram ele, perguntaram ele, falaram assim: por que você não se candidata a presidente da República? E ele simplesmente falou: eu jamais irei me rebaixar, jamais deixarei de cuidar da igreja do Senhor, que é o reino celestial, para cuidar do meio secular. Então, está vendo a escala de valor? Então, boa coisa deseja o episcopato, boa coisa quem deseja o episcopato. Então, irmãos, nós estamos terminando essa lição. Quero agradecer. Essa lição aqui é só uma síntese, da nossa aula bíblica dominical. Então você possa comparecer, você que é daqui de Muriaé, Minas. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus na Gávea. Nós temos aqui também as nossas redes sociais. Procurem também curtir, divulgar, porque assim você vai estar ajudando o reino de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.